Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para a decisão da Fed e do Banco de Inglaterra na semana passada. Vamos olhar também para o outlook da política monetária nos próximos meses, o preço do petróleo e também os resultados em Wall Street. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado hoje é Luís Tavares Bravo, economista da International Affairs Network. Luís, bem-vindo de volta ao nosso programa. Bom dia, obrigado Bom dia. a todos por me receberem. Sim, nós tivemos uma semana agitada em termos de política monetária, com os Estados Unidos a liderarem aqui um bocadinho o caminho, não só pela subida, que confirma esta tendência dos bancos centrais mundiais em continuarem a tentar controlar a inflação, enquanto ao mesmo tempo a economia vai dando si, vamos dando cada vez mais sinais de que a recessão a nível das principais economias mundiais vão surgindo, e portanto este equilíbrio entre estas duas frentes, entre tentar controlar os preços, tentar controlar também aquilo que é a normalização dentro de um mundo que se tornou muito mais perigoso, com uma série de questões geopolíticas, ficou agarrado no meio destes problemas todos e de algumas das cicatrizes que ainda vieram da pré-pandemia, embora já haja alguns sinais dessa melhoria, mas nós ficamos ainda com a sensação de que os principais blocos monetários ainda terão algum espaço para subir taxas nos próximos anos, e é essa discussão que vai trazer mais volatilidade aos mercados. A Reserva Federal Norte-Americana decidiu subir a taxa de juros em 75 pontos base pela quarta reunião consecutiva. Jerome Powell não dá sinais de abrandamento. O que é que esperas da Fed nos próximos meses? Vão continuar a haver estes aumentos? Já se falou aqui também um pouco num compasso de espera para ver como é que a economia reage. Como é que olhas para estas decisões? O que é que esperas? Se olharmos para aquilo que é o consenso dos analistas e dos mercados, claramente está toda a gente à espera que estas taxas possam superar os 5%, se olharmos para esse consenso dos analistas. Vai depender muito da forma como também forem evoluindo as leituras relativamente à inflação e também de atividade, mas vai sobretudo daquilo que forem as leituras de inflação, e essas não estão a dar ainda muitos sinais de estabilização, mas claramente para dezembro este ritmo parece ser para continuar, e embora fique a antever que tipo de passada é que a Reserva Federal tomará, se continuará esta passada larga para tentar controlar a inflação, ou se começará a tentar fazer, digamos assim, uma estratégia mais suave em termos daquilo que é o ajustamento dos números da subida de preços. Luís, aliás, as expectativas no mercado, quando dos números, saltaram logo para uma taxa terminal, como se tem vindo a dizer, para os 5,5%. No Fed. Ainda tem, portanto, temos aqui um espaço de 1,5 pontos percentuais para subir. A questão é que começa-se a ver na economia, curiosamente não ainda no mercado laboral. O mercado laboral continua forte e muito forte mesmo, mas começa-se a sentir alguns efeitos de condicionamento de compras, nomeadamente do consumo. Achas que esta época natalícia, que é sempre o tempo primordial para os retalhistas, é que vai dar a machadada nos óquis, portanto, e permitir aqui que o Fed venha a ter um comportamento mais dovish nos próximos meses, a partir de 2023? Pode ser um indicador importante para perceber como é que está a força até onde é que pode ser testada a força do consumidor. Para além desse facto, há também aqui uma maior normalização no que diz respeito aos bottlenecks ligados ao transporte e à logística mundial. Portanto, os preços de transporte, isso tem sido notícias nos últimos semanas, último mês, têm vindo a descer consecutivamente. Portanto, hoje enviar
carga da Ásia para os Estados Unidos é bastante e significativamente mais baixo do que acontecia há um ano, o que significa que pelo menos essa ciclicidade está a acalmar, mas há outros indicadores que ainda precisam de restabelecer, por exemplo, a política zero de Covid por parte da China, até que ponto é que é destrutiva os níveis de inflação, se bem que aquilo que eu acho é que no final do dia o que vai mesmo continuar a contar vai ser a evolução dos preços. Há alguma expectativa que os números do CPI, que creio que podemos falar um bocadinho mais a seguir, possam estabilizar na componente mais core, mais subjacente, portanto excluindo os preços dos bens de energia, possa estar dar sinais de maior estabilização, mas no final do dia, e aquilo que sai da reunião do FED, é de facto que a passada mais larga ou mais curta relativamente a uma normalização das taxas estará muito dependente da forma como evoluir mais os preços do que propriamente a atividade. Ou seja, para responder concretamente àquilo que levantaste, sim, será importante, mas eu diria que mais importante ainda é a forma como ainda continuar a ser a evoluir os números relativamente aos preços e aos salários Luís, ainda bem que falas em relação a isso, porque a questão é essa, a semana passada saiu uma notícia na Bloomberg sobre o índice dos preços de alimentares a nível global, e o que é certo, publicado pelas Nações Unidas, e o que é certo é que esse índice tem vindo a cair consecutivamente nos últimos meses, e neste mês está em mínimos de 9 meses, ou seja, o preço dos alimentos a nível global, pelo menos nos mercados, está ao nível pré-guerra. O que é certo é que nós não sentimos rigorosamente nada isso ainda nos supermercados e no consumo. Onde é que está a ir este desfazamento? Bom, isso aí ainda pode estar muito ligado digamos, àquilo que é o diferencial dos custos de transporte e que já foram assumidos inicialmente e que neste momento os grandes retalhistas têm sempre tendência a passar ainda durante algum tempo para os consumidores finais, não é? Agora, eu julgo que tendencialmente nós estamos num ponto de maior normalização daquilo que no início do ano nós falávamos, que era, digamos, o ajustamento do lado do choque do lado da oferta para um ajustamento, para um regresso ao normal. E isso poderá ainda levar algumas semanas, alguns meses a chegar à rua. Agora, a verdade é que existem ainda alguns constrangimentos, sobretudo do lado do trabalho, que subiram bastante, não é? Há um valor de inflação que tu passas, mas que só é assumido, por exemplo, passado 1 ou 2 trimestres nos preços que são disponibilizados no final, e isso também é um fator relevante. Agora, ainda estamos um pouco, para utilizar um jargão, no meio da tempestade, portanto não me parece que, sobretudo na Europa, ainda estejamos num ponto, se calhar, em que está os Estados Unidos, e que ainda terão que vir mais sinais de estabilização dos preços, até que o Banco Central Europeu possa declarar que está mais controlado, que nós possamos sentir que está mais controlado, e portanto daí vamos continuar a verificar alguma volatilidade e alguma incerteza naquilo que é o dia-a-dia e também nas compras, não é? Portanto naquilo que interessa, que é o efeito do consumo final. Até porque na Europa existem muito mais planos fiscais dirigidos aos consumidores finais, e isso às vezes acaba por ter um efeito perverso no que diz respeito ao controle da própria inflação, e isso pode adiar, digamos assim, o impacto total da política monetária. Obrigado, Luís. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o euro-dólar, o Brent, o trigo, o S&P 500 e também vamos olhar para as tecnológicas, energéticas, o setor da banca e o mercado chinês. Marco. Obrigado, André. A semana passada foi, sem dúvida, uma semana extremamente interessante. Podemos ver aqui, logo no mapa do mercado norte-americano, uma clara divergência na semana passada, ainda as tecnológicas, todas elas a reportarem os seus resultados, portanto a Apple, Microsoft, Google, a Amazon, todos quase com correções de 10%.
Enquanto o setor financeiro, por exemplo, teve aqui valorizações muito interessantes, mas não todo. Por exemplo, a Visa, Mastercard corrigiram. Portanto, a banca em si, aquela que está e que vai ter mais ganhos com a subida dos juros, claramente, teve um comportamento muito positivo. As energéticas também, com valorizações, e no resto do mundo, aqui também uma divergência. A China, o mercado chinês esteve claramente em alta, com as perspectivas de uma abertura da economia e um abrandamento da política de Covid-0, algo que depois, no fim de semana, foi tirado de cena. Portanto, a política zero de Covid vai continuar em presença, portanto vai continuar a ser ativa, e de realçar aqui também o mercado brasileiro, com exceção da Petrobras, que teve um comportamento muito positivo na semana de eleições. Em relação aos mercados em geral e aos setores, mercados emergentes muitíssimo melhor do que o restante mercado, do que os mercados desenvolvidos, claramente, e aqui o Wall Street com um comportamento mais negativo do que os restantes mercados. Em relação aos gráficos, começamos com o Eurodólar. O Eurodólar teve uma reação muito curiosa em relação aos números do desemprego. Os números de desemprego deveriam dar um fortalecimento do dólar e não foi isso que aconteceu. O Eurodólar teve aqui uma quebra em baixa desta linha, deste canal ascendente a laranja, mas foi um falso breakdown. Neste momento está a testar esta linha mediana desse mesmo canal. Vai ser importante perceber se quebra esta linha mediana para cima e vai testar a parte superior, ou se vem testar aqui esta linha verde e a quebra para baixo. Está agora aqui numa fase de decisão. Portanto, muita atenção aqui ao Eurodólar, que vai ditar o comportamento dos mercados, nomeadamente no mercado norte-americano, nos próximos dias. Em relação ao Brent, o Brent teve aqui claramente um padrão para esta subida. É aqui um head and shoulders invertido, portanto temos aqui o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito. Existe a quebra dessa linha dos ombros, o teste à linha e a subida respectiva depois disso. Ainda tem aqui mais algum espaço para subir, apesar de não muito, mas o Brent claramente aqui com uma força técnica ascendente na última semana. Em relação ao trigo, para dar conta que o trigo basicamente em agosto já estava aos níveis de pré-guerra na Ucrânia e neste momento está um pouco acima desse nível. Portanto, já há muitos meses que o trigo corrigiu, também devido ao que aconteceu diplomaticamente em relação a permitir a passagem de cereais da Ucrânia. Portanto, não é pelo trigo, pelo menos nos mercados internacionais, que o cabaz de preços tem estado a subir. Por último, o S&P 500 semanal, que tem aqui um duplo fundo, apesar de não ter a divergência positiva para verificá-lo e validá-lo, tem estado aqui a ter, ou a justificar esta subida nos últimos dias. Não deverá ser uma subida muito significativa, deverá ser contida, talvez a testar aqui a média móvel, esta média móvel aqui dos 100 dias a laranja, perto dos 4.000 pontos no S&P 500. Portanto, esta será provavelmente aqui a meta S&P 500 4.000, 4.050 pontos, meta superior do mercado norte-americano. E é tudo, André. Obrigado, Marco. Luís, há pouco falámos aqui sobre a Reserva Federal Norte-Americana, mas queria também perguntar sobre o Banco de Inglaterra, que também teve uma reunião na semana passada, que decidiu o maior aumento da taxa de juros em 33 anos e também avisou que vem uma longa recessão, são pelo menos 2 anos, com uma queda, com a economia a travar bruscamente. Luís, quero perguntar como é que olhas aqui para a situação em Inglaterra e o que é que podemos esperar nos próximos tempos. Sim, eu julgo que na Inglaterra há aqui uma série de expectativas que têm a ver com a instabilidade que houve em termos políticos e com um governo que durou menos de um mês e com toda a situação que existe em termos
ecossistema económico que tornam a Inglaterra neste momento um sítio complicado para sobreviver a este equilíbrio entre a subida de taxas e a construção da economia. Há de facto aqui uma expectativa de que possam entrar em prática um plano de cortes de taxas e de um plano, uma espécie de, portanto, uma corte dos custos do Estado, portanto, que possam melhorar aqui um bocadinho a condição orçamental do Reino Unido. Houve também uma série de problemas, como nós reparámos, relacionados com fundos, com seguros e fundos de pensões. Portanto, a Inglaterra entrou aqui numa espécie de tempestade, não direi perfeita, mas que a tornaram mais fragilizada em termos daquilo que é o impacto, o que foi o impacto das subidas de taxas já e, portanto, da duração daquilo que é a recessão, portanto, uma recessão que neste momento os analistas aguardam que seja prolongada. No entanto, é ainda uma das economias que pode também sofrer bastante com o inverno, portanto, com a questão da energia, e onde, digamos, a passada de subida de taxas irá bater com uma encruzilhada de situações complexas de gerir para uma economia que se tornou mais isolada, como a economia inglesa, e que está a sair agora de uma crise política. Vamos ver se sairá efetivamente. De resto, a situação não é muito diferente daquela que temos visto no resto da Europa, não é? Portanto, são economias que estão um bocadinho mais atrasadas naquilo que é o acompanhamento. Poderão sofrer, por um lado, porque também tem a situação das sanções que afeta mais a Europa do que provavelmente os Estados Unidos na questão energética. Há, portanto, há assim razões para pensar que poderemos ter um impacto económico maior do que vemos nos Estados Unidos, e há também algo maior incerteza relativamente ao que é necessário para acomodar todos estes choques que tivemos aqui a falar. Obrigado, Luís. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta para a terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos começar pelo número da semana, que é 50%. Este é o número que na semana passada o CEO do Twitter decidiu despedir 50% dos trabalhadores da empresa. Elon Musk quer reduzir os custos da companhia, mas muitas dúvidas persistem sobre, por exemplo, quem vai moderar o conteúdo desta plataforma com estes despedimentos, especialmente numa altura em que vão ter lugar as eleições intercalares nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Musk anunciou que vai começar a cobrar $8 pelas contas certificadas e houve muitos protestos por parte de utilizadoras da plataforma. Vários anunciantes também já anunciaram a suspensão de publicidade no Twitter, suscitando preocupações com a falta de moderação de conteúdo e aumento do discurso extremista. São aqui tempos conturbados para o Twitter e para Elon Musk. Marco, agora a personalidade da semana, o que é que nos reservas? Para esta semana, claramente, e derivado da semana passada, Jerome Powell, porque Powell teve um apontamento muito interessante, e aliás isso foi captado pelos órgãos de comunicação social financeiros, que foi em resposta a uma pergunta do jornalista que lhe disse que o mercado estava a reagir em alta às declarações dele e às decisões. Ele alertou para o facto de que o mercado, o ritmo das subidas não vai diminuir, portanto vai continuar na mesma. Portanto, é uma preocupação, deu a entender que é uma preocupação do Fed e dele, que o mercado não tenha um comportamento positivo nesta fase, e isso é lógico porque um mercado em alta significa melhores condições financeiras para os cidadãos, mas também para as empresas, portanto, mais disponibilidade financeira, que é algo que a Fed não quer neste momento, portanto, quer mais contração, porque quer conter um pouco também a economia. Obrigado, Marco. Luís, olhando um pouco aqui numa perspectiva mais global, também temos referido este assunto nas últimas semanas, a questão da China, a política Covid-0,
e também houve aqui a reunião do Partido Comunista Chinês que decide aqui o prolongamento do Xi Jinping no poder. Como é que olhas aqui para o futuro da China, no curto e médio prazo e para as suas perspectivas económicas em particular? O que diz respeito àquilo que ao Oriente, eu diria que nada de novo, apesar das mudanças. A China, o que é importante neste momento, para além daquilo que foram os episódios políticos que estão sempre subjacentes a um momento como foi o do Comitê do Partido Comunista Chinês, mas o grande desafio de facto é voltarem a produzir, e voltar a produzir passa por conseguirem voltarem a abrir a economia depois de mais este surto de Covid. Vamos ver, há também notícias que falam, que referem que haverão estirpes potencialmente perigosas durante o inverno, e portanto isso pode voltar a trazer ao de cima alguns receios relacionados com a propagação do vírus, e normalmente nisso a China tem tendência a ter menor tolerância. Às tantas, o que não se entende muito bem na percepção global é se essa tolerância tem a ver só com a questão sanitária, ou se também tem a ver um pouco com alguma questão mais política interna. Passado este período, eu julgo que a China quer voltar, digamos, on track, e voltar a produzir e voltar a ser um player de grande influência a nível global, até porque em termos geopolíticos as coisas não estão fáceis, apesar de, obviamente, a China ter tido um posicionamento mais neutral relativamente a toda esta questão que se passa na Europa. A perspectiva de um mundo com uma cortina de ferro e muito mais dividido do que vimos até 24 de fevereiro deste ano pode ser digamos, um risco elevado para os objetivos da China de se tornarem a maior economia mundial. Luís, e uma pergunta assim, de estilo de algibeira, porque já fizemos a um convidado anterior, que é, tu falaste aí na eventualidade de haver uma razão política para não aliviar a questão do Covid-0, e não poderá haver também uma razão económica, ou seja, que a política do Covid-0 é uma forma também de conter a economia, portanto, aliviando a pressão inflacionistas, mas de uma forma mais controlada. Não poderá haver aqui também esta estratégia? Sim, mas eu julgo que a grande prioridade económica da China é restabelecer-se como a fábrica mundial. Portanto, tudo que é bom para a procura mundial é bom para a Ásia e para a China, porque controla ainda essa estrutura toda da oferta. Eu diria que há obviamente esses benefícios de tentar construir uma procura interna, mas a procura interna na China ainda é muito incipiente, é por isso é que a China não é ainda considerado oficialmente um mercado desenvolvido. Então, em termos daquilo que é a fuga a algumas crises que estão a existir, como a bolha do crédito, como alguma fragilidade no que diz respeito a algumas dissidências internas políticas, como a quebra que também originada pela guerra, e portanto que trouxe também, sem dúvida, alguns prejuízos. O que é importante é mesmo reposicionar-se como player mundial e tentar voltar a atrair investidores externos. Acho que há essa percepção muito forte que para chegar ao topo, digamos assim, é necessário recuperar algum do status quo, que já não é o status quo pré-Covid, mais ou menos, não é só pré-24 de fevereiro, e eu julgo que isso tem sido algumas das notas que, depois daquilo que foi, digamos, uma espécie de definição interna em termos políticos, vai voltar a estar em cima da mesa, num mundo que geopoliticamente vai ser muito mais difícil para o gigante asiático ter o que tinha antes, portanto, de ser considerado de facto um país amigável para o investimento estrangeiro, que hoje em dia, por diversas razões, pode mudar significativamente. Obrigado, Luís, por teres aceitado o nosso convite. Obrigado eu. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico, ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.